Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado desta segunda semana da Quaresma para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São Lucas no capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e versículos do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos neste sábado o nosso caminho quaresmal, o caminho que nos convida para vivermos a conversão. E hoje nós vemos Jesus que, uma vez estimulado pelos fariseus, que o criticam, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles, passa a lhes contar a parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Este filho que pede do pai a parte que lhe cabe da herança, esbanja todos os bens, mas depois decide retornar arrependido para junto do pai. É mais ou menos o caminho que nós fazemos também na nossa caminhada quando nos decidimos por retornar ao Senhor e pedir o seu perdão através do sacramento da confissão. Este filho reconhece seu erro, reconhece seu pecado, e reconhecendo o seu pecado, encontra o amor do Pai, que está disponível a perdoá-lo.
e que está simbolizado aqui justamente nesses gestos que o pai realiza. Pede que lhe traga a melhor túnica para o vestir. Com certeza já não havia mais dinheiro, chegou ao ponto de precisar procurar comer a comida dos porcos, estaria maltrapilho. Mas o Senhor lhes restitui a dignidade, lhe dando uma veste nova. Veste nova, que é a veste do perdão, a veste da misericórdia. Depois pede que lhe se coloque um anel no dedo. O anel era como o nosso sobrenome nos dias de hoje, significava a pertença a uma família. E assim, quando o Senhor, esse patrão, pede que lhe seja colocado o anel no dedo, é justamente recordar que ele não é mais um qualquer, ele é um filho. É o filho que voltou para casa. E por fim, que lhe se ponha as sandálias nos pés. Naquela época, eram os escravos que andavam descalços. E por isso, quando o Senhor lhe põe as sandálias nos pés, quer dizer que ele não é mais escravo do pecado, porque foi perdoado, porque encontrou a misericórdia do Pai. E a partir disso, então, é onde o patrão convida para fazer-lhe festa, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. É esta a reação de Deus toda vez que nós nos decidimos por buscar o sacramento da confissão, toda vez que nós nos decidimos por voltarmos ao Senhor, mesmo que tenhamos esbanjado a nossa vida, mesmo que tenhamos gasto a nossa vida com as coisas do mundo, mas se nos decidimos verdadeiramente pelo seguimento de Cristo e do seu Evangelho, o Senhor nos acolhe e se alegra, porque é mais um filho que estava morto e que tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. É claro que nos chama a atenção também a reação do outro filho, aquele que estava sempre com o pai e que fica com raiva, porque o pai dá atenção a este filho que havia esbanjado tudo. É um pouco a atitude dos fariseus que se vê presente, personificada na pessoa deste segundo filho, porque justamente eles criticam Jesus porque acolhia os pecadores. Mas às vezes nós caímos no erro, como pessoas de igreja, de termos esta mesma atitude do filho mais velho. Ao invés de nos alegrarmos junto com o Pai, pelos nossos irmãos que decidem vir ao encontro do Senhor, nós nos enraivecemos. Nós nos deixamos levar pelo orgulho, ou até mesmo, muitas vezes, pela inveja. E não somos capazes, então, de compreender o caminho de restauração que o Senhor está fazendo na vida daquela pessoa. E é diante deste contexto também que o Senhor faz a cada um de nós o mesmo convite que fez a este filho. Quando acolhemos um irmão que estava perdido, quando acolhemos alguém que decide voltar para o caminho do Senhor e que arrependido quer pedir perdão pelos seus pecados, nós devemos entender o convite deste pai que diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E assim que nós possamos, de fato, nos alegrar sempre que percebermos um irmão que procura o caminho de Cristo, que procura a igreja, que procura a confissão, que procura viver verdadeiramente no seu dia a dia a conversão. E que tenhamos sempre essa certeza que, assim como o Pai acolhe o Filho, Deus acolhe quem lhe pede, quem lhe suplica o perdão. Do mesmo modo que este pai é capaz de acolher o seu filho, que esbanjou todos os seus bens no mundo, Deus também nos acolhe. Acolhe a todos aqueles que lhe suplicam o perdão e que se comprometem verdadeiramente a viver a conversão, a mudar de vida, a deixar-se transformar pela palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça já nos dais na terra participar dos bens do céu, guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.